Fala galera, terminou o jogo do Brasil, infelizmente empate, né? Mas o jogo foi bastante movimentado, dentro do que a gente esperava aí. Um jogo difícil, a seleção marroquina é uma seleção bastante arrumada, seleção jovem e que vem de um trabalho já longevo, um conjunto já que joga junto há muito tempo, mais organizada que a seleção brasileira. Mas a gente vai entrar em detalhes depois. Vou deixar um aviso aqui para vocês. A gente vai dividir o vídeo em duas partes, certo? A primeira parte eu vou dar a minha opinião e não a segunda parte vai entrar para a opinião de Gabriel, tá certo? Então vamos lá. Primeiro tempo, o Brasil no início do jogo muito nervoso, não acertava nada, levou sufoco da equipe da seleção de Marrocos, tendo muito trabalho nos dois lados, tanto no lado esquerdo no lado direito. O meio de campo não acertava nada, Casemiro e Bruno Guimarães com muito espaço no meio para poder marcar. Ancelotti acho que vai ter que repensar o esquema, mesmo que não seja um 4-2-4. Hoje ele começou com Paquetá pela direita, Vinícius Júnior aberto pela esquerda, e Rafinha fazendo uma dupla de ataque com o Igor Thiago. Não deu certo, Paquetá mal. Depois que Vinícius Júnior conseguiu o empate, ele colocou, depois da parada técnica, ele colocou Rafinha para a direita, mas Rafinha também não foi bem hoje. Igor Thiago ainda, a bola não chegava, então não tem como cobrar muito de Igor Thiago, porque a bola não chegava. O meio de campo nulo, Casemiro e Bruno Guimarães não conseguiam tocar 2, 3 passes certos. Então acredito que a Ancelotti tem muito trabalho pela frente para poder ajeitar essa seleção. E o que eu estava conversando com o Gabriel, e o Gabriel deve falar também no vídeo mais à frente. A seleção pega a seleção mais arrumada, o tanto de espaço no meio que a seleção deixa para poder correr para as outras seleções, pegar uma seleção com mais qualidade técnica no ataque, que sabe aproveitar os espaços, o Brasil vai ter dificuldade e infelizmente vai se despedir da Copa, porque vai maltratar. Como no amistoso contra a França maltratou, mesmo com um a mais, porque o quê? Tinha campo para correr. E a nossa defesa é uma excelente dupla de zaga, infelizmente a gente não tem laterais. Hoje, Douglas Santos não comprometeu, e Ibanez também no primeiro tempo, acho que por ser estreia, ficou nervoso. Ancelotti preferiu tirar por conta que levou amarelo, mas eu não tiraria. Ele também estava bem também, mas um esquema que eu também não entendi. Se for para poder começar com o Paquetá aberto pela direita, começa com o Luiz Henrique, porque ele chegou, colocou, logo depois botou Rafinha para a ponta direita, soltando Ibanez, prendendo Douglas Santos. É mais fácil você prender Ibanez e soltar Douglas Santos, coloca a Rafinha para a direita, já começa com Rafinha pela direita, solta Douglas Santos para dar um apoio para Vinícius Júnior. Então, algumas coisas para repensar. Eu acho que tem que repensar aí Lucas Paquetá, muito mal hoje, não conseguia acertar 3, 4 passes, fez uma finalização no final do primeiro tempo, mas só também, no segundo tempo também não conseguiu fazer muita coisa. Bruno Guimarães também muito mal, e o Ancelotti já tem que repensar. Eu acredito que as substituições ele poderia ter sido mais ousado. Acredito que na hora que tirou Casemiro, que ele tirou no intervalo Casemiro, poderia ter entrado já com Danilo. Eu teria tirado Igor Thiago, já teria entrado com o Endrick. Matheus Cunha entrou bem, foi uma coisa boa, uma novidade boa, porque não vinha entrando bem, não vinha jogando bem. Luiz Henrique sumido hoje, mas também o Brasil insistindo muito com o Vinícius Júnior, que fez uma ótima partida. E tem muitas coisas para Ancelotti corrigir, certo? Sexta-feira tem um próximo jogo, então acredito que aí é um jogo mais fácil e vai dar tempo para o Ancelotti corrigir aí essas correções que vai ter que fazer, esses prumos aí na marcação do meio e de transição, de marcação, de jogadores também. Acho que tem que repensar o esquema também, certo? Vai ter a opinião aí agora de Gabriel e a gente se vê aí no próximo vídeo mais tarde. Vamos lá, pessoal, de forma bem sucinta, né? Não querendo repetir as mesmas coisas que o Euler já falou no início do vídeo, que vocês acompanharam até então. Eu só tenho uma opinião contrária ao que o Euler falou. Eu não acho que, infelizmente, o Brasil empatou. Eu acho que, felizmente, o Brasil empatou. Pelo seguinte motivo. Hoje foi um jogo muito parecido com o que foi o jogo do Brasil contra a França, no amistoso, em que a gente percebe a disparidade organizacional do time, não técnica, porque tecnicamente o Brasil também é superior ao Marrocos e não é equiparado à França, mas dá para competir.
O problema é a organização, o problema é tático, é como as coisas acontecem e fluem desde a defesa até chegar no ataque e, consequentemente, o gol. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu não gosto de jogar mal e ganhar. Eu prefiro perder jogando bem do que jogar mal e ganhar, porque isso mascara muitas coisas, e quando chega no momento realmente de uma decisão, no momento de um jogo eliminatório, as fragilidades elas aparecem. Então o Brasil ganhar um jogo hoje contra Marrocos, em que não jogou bem, em que o jogo não fluiu, mas que no final pudesse achar uma bola aérea, uma jogada individual ali, iria mascarar muitas das coisas que eu lhe falou aqui, e que é realmente puramente verdade. Eu não acredito que Ancelotti vai mudar um padrão tático que ele veio acompanhando a seleção brasileira desde que ele entrou, que é o 4-2-4, que na verdade ele fala que é um 4-4-2, mas na verdade no papel é um 4-2-4, né? A única diferença é que a gente sempre vê Vinícius Júnior e Rafinha como pontas, e quando a gente vai ver na prática, na verdade eles são atacantes, né? E os que realmente deveriam ser atacantes ali, como é o caso de Matheus Cunha, por exemplo, eles acabam fazendo essa função de meio de campo, e Luiz Henrique quando jogava, Estevão quando jogava, fazia essa posição aberta, mas na verdade os atacantes mesmo na prática da seleção brasileira é Vinícius Júnior e Rafinha, que são aqueles chamados ponta de lança, né? Aqueles caras que vão buscar uma jogada de velocidade. E esse tá o principal problema hoje da tática em que Ancelotti usa na seleção brasileira. Porque quando a gente pega seleções fracas tecnicamente e de forma organizacional, existe uma distância muito grande do padrão tático e de marcação que eles utilizam. Então sempre tem um espaço muito grande entre as linhas de defesa, meio de campo e ataque. E é nessas distâncias entre a defesa e o meio de campo desses times que o Brasil consegue trabalhar melhor, que consegue numa bola enfiada em velocidade achar Rafinha, achar Vinícius Júnior, achar um Endrick quando joga, e por aí vai. E foi o que aconteceu nos amistosos contra as seleções fracas que nós pegamos no momento antes pré-copa, né? Só que quando a gente encontra seleções como a França, seleções como o Marrocos, seleções como a gente vai pegar futuramente aí nas fases de eliminação, como Inglaterra, como Espanha e por aí vai, elas são equipes que taticamente elas já são mais compactadas, então esse espaço entre linha de defesa, meio de campo e ataque, ela é muito reduzido. Então essas bolas em profundidade são muito difíceis de achar, e o Brasil fica com um vão muito grande, um espaço muito grande nesse meio de campo que não é complementado por ninguém, tá? Porque todo mundo tenta fazer alguma coisa, tenta ajudar, mas como o espaço é curto, o espaço é pequeno e não tem um jogador que é realmente característico dessa função, o Brasil fica refém dessa criação. O que eu faria, né? Eu não acredito que o Ancelotti vai mudar, mas o que eu faria para o próximo jogo, apesar de que independente da formação que o Brasil vai usar, com certeza a Escócia não vai superar o Brasil, acredito que vai ser 2-0 e contra o Haiti vai ser goleada, mas pensando em seleções fortes que nós iremos pegar, eu sairia do 4-2-4 e entraria com 4-3-3. Nesse 4-3-3, para mim, é o feijão com arroz, tá? Então é Casemiro no meio de campo, com Bruno Guimarães e Danilo jogando ali como terceiro homem do meio de campo, porque ele tem mais chegada no ataque. E no ataque, Vinícius Júnior pela esquerda, Matheus Cunha como atacante e Rafinha jogando na posição dele pelo lado direito, porque não dá para Rafinha querer fazer tudo, porque ele acaba não fazendo nada. Tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês aqui, deixe nos comentários, responda para mim se você estava só assistindo ou você estava torcendo pro Brasil também, se você tem esperança que o Brasil pode alcançar alguma coisa nessa Copa, vamos conversar.